Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola. A Seleção Nacional parte amanhã para o Qatar e hoje despediu-se de Portugal com uma vitória robusta, 4-0 sobre a Nigéria, uma exibição agradável, ficando por saber se esta vai ser realmente a equipa base que Fernando Santos vai apresentar daqui a uma semana no jogo com o Ghana, que será o pontapé de saída de Portugal neste Campeonato do Mundo. Este será, obviamente, um dos temas desta noite, perceber com que linhas nos vamos cozer neste campeonato, em termos táticos, em termos de escolha de jogadores, e depois também vamos aqui abordar o elefante no meio da sala, que é a situação criada com toda a convulsão em torno de Cristiano Ronaldo, até que ponto é que isso pode afetar a seleção, pode afetar o próprio Cristiano e quais serão os passos futuros que o jogador irá dar, ele que hoje, na entrevista, entretanto, transmitida em Inglaterra, Piers Morgan assumiu que deseja jogar pelo menos até aos 40 anos, portanto ainda fazer mais 3 épocas desportivas. Vamos ver qual é que vai ser o futuro, mas traremos aqui também essa situação e será aqui tema de conversa e de análise, bem como faremos um ponto de situação em relação a um campeonato que agora retomará só em fim de dezembro. Temos aqui uma pausa mundialista que vai ser ocupada com Taça da Liga, mas de qualquer maneira vamos fazer um balanço destas primeiras jornadas que terminaram com o Benfica com uma liderança folgada de 8 pontos sobre o segundo classificado, que é o Futebol Clube do Porto. Para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa, como é normal aqui nestas noites de tertúlia à quinta-feira, tenho comigo o Dr. Dias Ferreira, colunista do jornal A Bola, nosso comentador residente na Quinta da Bola, Jorge Castelo, treinador de futebol, comentador da Bola TV, também com muitas participações no jornal A Bola, Mariano Barreto, treinador de futebol, ex-selecionador, nomeadamente de seleções africanas, que nos vai aqui dar algum enquadramento, não só em relação ao jogo da Nigéria, mas também em relação àquilo que vamos encontrar no Qatar, e Pedro Ferreira, comentador, benfiquista assumido, que pelo ar de felicidade percebe-se que este início da época de facto correu muito bem. Ao longo da emissão, deixem-me dizer-vos também que vamos ter via Skype Vítor Serpa e também Pedro Henriques, como é aliás normal nas Quintas da Bola. Vou começar pelo professor Jorge Castelo. Jorge, boa noite. Portugal ganhou bem, o resultado se calhar podia ser outro, porque o Rui Patrício defende um penalti a meio da segunda parte, quando estávamos a ganhar 2-0 e podia ter feito o 2-1, o resultado provavelmente não seria tão expressivo, mas de qualquer maneira foi uma exibição que me pareceu bastante agradável, e aquilo que eu te queria perguntar era, vai ser esta a equipa que Fernando Santos vai apresentar na quinta-feira? Olha, boa noite. Responder diretamente à pergunta, não vai ser esta equipa. Não digo que é muito longe ou muito perto, mas não vai ser esta equipa. Normalmente nós nos últimos jogos, antes de irmos para o Campeonato do Mundo, o Campeonato da Europa, fazemos sempre uma boa exibição. Não sei se recordarem, fazemos sempre boas exibições. E hoje fizemos uma boa exibição, principalmente na primeira parte em que a equipa adversária não existiu. Deu-nos espaço, não pressionou. Além disso, Peseiro disse isso bem no final do jogo, quer dizer, a sua seleção na primeira parte não jogou. Na segunda parte realmente as coisas melhoraram, mas na verdade não se traduziram nem no resultado, nem se traduziram também na exibição desta equipa africana. Ora, é interessante os números são sempre, dão-nos um indicador, não nos indicam tudo, mas nós tivemos mais posse de bola na primeira parte do que na segunda. Também era quase impossível ter mais posse de bola do que aquela que fizemos na primeira parte, era quase impossível. Ou seja, não tivemos tanta bola. Interessante também, diminuímos muito, foi também o número de passes. Significa que nós fomos para um jogo um pouco mais individualista. Portanto, nós perdemos, entre a primeira e a segunda parte, perdemos cerca de 110 ações de passe. Estamos a falar de passe só.
E depois interessante é que fizemos uma falta na primeira parte e fizemos 11 faltas na segunda parte. Isso significa que a equipa da Nigéria fez mais qualquer coisa e nós precisámos de ir à falta. Enquanto que a Nigéria, por exemplo, fez 3 faltas na primeira e 4 na segunda. Isso significa que realmente a sua pressão em termos de zona defensiva foi fraca. Também rematámos menos na segunda parte, mas fizemos o mesmo número de golos, portanto fomos mais eficazes. E, portanto, se nós traduzirmos isto tudo em números, significa o quê? Significa que a exibição foi boa, foi muito controlada. Basta nós pensarmos que é quase impossível as equipas fazerem mais de 90% de eficácia nas ações de passe. Portugal teve 92% de eficácia nas ações de passe. Isso é um valor que significa também que a outra equipa não criou muita pressão. Não criou muitas condições para pressionarmos e nós também refugiámos um bocadinho na circulação de bola, refugiámos na segurança em vez do risco, mas fizemos o risco quando era necessário. Relativamente à questão que me puseste, para mim, não foi uma surpresa que António Silva jogasse hoje. Não foi uma surpresa, porque eu penso que estes jogos, normalmente os selecionadores utilizam os jogadores que têm menos internacionalizações, para verem como é que eles estão a ambientar a seleção. E ainda por cima, este jogo, se contasse, era bom, já tínhamos 3 pontos, éramos o melhor ataque e a melhor defesa. Tínhamos 4 golos e 0 sofridos, mas não conta. E, portanto, o António Silva não foi para mim uma surpresa, embora é sempre uma surpresa, porque é um jovem de 18 anos e é a primeira internacionalização e isso conta. Depois temos o Gonçalo Ramos, também mal entrou, marcou um gol. Lá está. Por isso é que lhe chamam o bruxo, não é? Entrou e por acaso o gol que ele participou é um gol muito bonito. Eu acho que é o gol mais bonito da seleção. E que para ele foi fácil, foi só empurrar a bola para dentro da baliza. Aliás, um bocadinho à margem do que aconteceu no último jogo do Benfica. Exatamente, um bocadinho, lá está. Ele adivinha que a bola vai cair ali e isso conta, Depois, para mim, aspectos que foram importantes na seleção foi João Félix apareceu num bom nível, muito bom nível. Do lado contrário, Nuno Mendes não me pareceu bem. E penso que o Rafael Guerreiro apareceu na segunda parte, dando mais à equipa. Tu acreditas que o selecionador é sensível a esses indicadores que tu observaste e que nós observamos? Penso que sim. Aqui a questão é esta. A questão do selecionador, ou qualquer selecionador, é este Campeonato do Mundo, ou Campeonato da Europa, em que são por grupos de 4 equipas, são 3 jogos, em que o primeiro é fundamental ganhar. Sempre fundamental ganhar, porque o segundo depois é encarado de uma outra forma. E portanto, ele tem que acertar completamente na equipa para o primeiro jogo. Porque o primeiro jogo é definidor do que é que a equipa vai fazer em termos estratégicos para o segundo e para o terceiro jogo. Ainda por cima, os nossos outros adversários vão-se jogar entre eles e, portanto, o resultado que daí há de vir, naturalmente que, em termos da nossa seleção e das outras seleções, tudo aí depois vai decorrer em função desses próprios resultados. Portanto, é preciso acertar muito bem, não vale a pena fazer experiências. É preferível pela segurança. Aqui eu aceito completamente que o selecionador, este ou outro qualquer, vá pelo aquilo que ele tem mais segurança e não vá pode cometer aqui uma ou outra loucura, entre aspas, atenção, ou então pôr um ou outro jogador que possa dar mais ênfase à equipa. Mas não creio que Fernando Santos irá fazer isto. Hoje tirou boas indicações de alguns jogadores que jogaram e tirou algumas indicações que possam interrogar-se relativamente àquilo que irá fazer a seguir. Mas há uma coisa que o Fernando Santos tem, é que perante o plantel que tem, seja qual for basicamente as opções dele, não vão criar ruído, não vão criar problemas. E, portanto, o lado direito vai ser mudado, com certeza que o Cancelo vai estar nessa posição. O Pepe hoje deu boas indicações, parece estar renovado, portanto, partindo do princípio que o Rubem Dias é pedra essencial, só falta saber quem é que irá jogar ao lado dele.
Pepe hoje deu boas indicações, claro que António Silva também deu muito boas indicações, e ainda bem, é uma boa opção para que o treinador possa definir corretamente a sua linha defensiva. Rafael Guerreiro acho que esteve muito melhor que Nuno Mendes, pode aqui haver uma alteração. Depois no meio campo, ele vai ter que entender o meio campo, porque na segunda parte... Aí é uma questão de filosofia. Fernando Santos tem jogado quase sempre com 2 jogadores de vocação defensiva, e hoje só jogou com 1. Sim, mas hoje também se notou na segunda parte, quando a Nigéria fez foi um pouco mais ofensiva, sentiu-se mais, a passagem do meio campo foi muito mais fácil. Se quiser continuar a apostar numa certa fragilidade do ponto de vista dos jogadores do meio campo, então vai ter alguns amargos de boca. E eu também não acredito que Fernando Santos se deixe cair nessa ilusão de não ter ali um jogador como o Rubem Neves ou como o Palhinha. Olha, é assim, mas o problema não é ter um, o problema é ter 2 em simultâneo. Ter 2, sim, mas... Tu acreditas que vamos ter, quando começar a doer, 2 jogadores com essas características em simultâneo na equipa? Mas em simultâneo, eu penso que ele está muito inclinado para ter o William lá no meio. Está muito inclinado para isso. Portanto, basta ter, para ele, para o treinador, basta ter um e as coisas talvez se ajustem. Depois, esta exibição do João Félix foi muito boa. Rafael Leão, como nós sabemos, está bem no seu campeonato. Hoje não jogou e provavelmente pode ser uma opção. Otávio, acho que é sempre um jogador muito útil à equipa, porque pode jogar, pode cumprir várias funções, e hoje viu-se, cumpriu várias funções. Começou do lado direito, depois veio para o lado esquerdo, jogou pelo meio, e um jogador que tem estas várias valências é muito importante para qualquer treinador. Muito, muito importante, porque basta mudar ali um bocadinho a posição e ele mantém-se ao mesmo nível. Depois na frente nós sabemos, vai estar o Bernardo e o Cristiano Ronaldo, de certeza absoluta. Portanto, basicamente, esta será a minha equipa. Desculpem, falta aqui o Bruno Fernandes. Portanto, acho que a questão aqui está basicamente resolvida, e relativamente ao Rui Patrício, acho que o Rui Patrício vai ficar no banco e vai jogar o Diogo. Félix não joga, não é titular para ti? Neste momento, não. Portanto, Cristiano e Bernardo na frente. William e Rubem Neves. E Rubem Neves ou Palhinha, dos dois, não sei, sim. mas acho que Rubem Neves. Otávio e Bruno Fernandes. Ficamos com essa ideia. Sim. Ficamos com não, essa mas ideia. Essa eu, para ficar claro, é um pouco a ideia do treinador, mas também é um pouco a minha ideia. Atenção, não é... Também é um pouco a minha ideia, e a minha ideia é baseada em quê? No jogo que eu vi hoje e nos campeonatos que nós temos vindo a observar. Portanto, nos campeonatos em que estes jogadores estão inseridos. Mariano Barreto, boa noite. Boa noite. Tu tens uma vasta experiência de futebol africano também, foste selecionador do Ghana e foste selecionador da Etiópia. Nós devemos esperar um Ghana semelhante a esta Nigéria no jogo da próxima quinta-feira? Boa noite e, antes de mais, é um prazer estar aqui a partilhar este espaço convosco, é a primeira vez. Julgo que a Nigéria foi a equipa ideal para nos motivar para o primeiro jogo que nos irá levar ao início deste Mundial. Quem está à espera que Ghana venha a ter uma prestação igual a da Nigéria, julgo que estará a partir de um erro bastante grave. Não tem nada a ver, são dois conceitos completamente diferentes. Primeiro, a Nigéria participa neste jogo sem nada para jogar, praticamente vem fazer um amistoso. Isto é tipicamente quem estivesse a assistir este jogo e vendo aquilo que aconteceu. Mas são equipas que se equivalem. Deveriam se equivaler à partida. O apuramento para o Campeonato do Mundo foi definido a favor do Ghana em relação nos dois jogos com a Nigéria. Portanto, no mata-mata foi 0-0 e 1-1 e ganhou o gol fora. Exatamente. Prevaleceu o gol fora. E também posso dizer que nessa altura, quando o sorteio do play-off, e devido à sofrível prestação do Ghana na CAN, ninguém acreditava na passagem do Ghana para... Tanto é que eles fizeram a mudança de treinador. E tem um treinador que só tem 2 jogos com a seleção do Ghana. Um treinador que não tem grande experiência, era do scouting do Borussia Dortmund,
treinou uma equipa de jovens e foi adjunto. E tinha como objetivo a preparação para o próximo ciclo. Portanto, este apuramento para o Mundial acontece na sequência do tal golo fora, em que acabou por relançar e criar uma euforia desmedida em todos os ganeses. Este treinador, em função das informações que tinha, convida para o grupo da seleção jogadores que nem sequer tinham nascido no Ghana. Fazem parte dessa seleção jogadores que nasceram na Europa, portanto são ganeses da segunda geração e que tinham dupla nacionalidade, ganesa francesa, ganesa espanhola, e constitui um grupo que, à primeira vista, quem não esteja dentro da origem destes jogadores, poder-se-á pensar que é uma equipa extremamente frágil. Mas não. Só os defesas da seleção do Ghana, aquela que eu julgo que irá ser utilizada, 3 desses jogadores jogam nos maiores clubes ingleses. E um joga no Freiburg, na Alemanha. Tem jogadores que são titulares no Leicester, no Arsenal, no Ajax. Portanto, não é uma equipa que, à primeira vista, possa ser encarada... Aliás, hoje ganharam 2-0 à Suíça. E ganharam 2-0 à Suíça, e a Suíça apresentou-se praticamente na sua máxima força. Portanto, e o Ghana, mais ou menos. Também partindo o Partey não jogou, o jogador titular, o central titular no Arsenal não jogou, foi poupado. Julgo que quem pensa que o jogo do Ghana será a extensão deste jogo da Nigéria, primeiro não vão ter o espaço que a Nigéria hoje deu. Portugal proporcionou-nos, na primeira parte, um dos melhores jogos que a seleção nos ofereceu nos últimos tempos. Foi agradável ver os jogadores portugueses a jogar sem grande pressão. Julgo que também, tacitamente, terá havido ali conversas entre os dois selecionadores para evitar os choques, para evitar os tackles. Mas, independentemente disso, foi muito fácil e alguns jogadores aproveitaram isso para mostrar todo o talento e aquilo que são capazes de proporcionar, caso sejam opções. Estou a falar fundamentalmente de jogadores que não têm sido as primeiras escolhas de Fernando Santos. A segunda parte, tivemos um início muito monótono e depois do terceiro golo, os jogadores que entraram acabaram também por dar indicações muito, muito importantes. O Ghana, devido à mudança do treinador, há uma coisa que toda a gente pode esperar. Os ganeses, ao contrário das equipas europeias, eles têm um sentido patriótico que é muito difícil de explicar. Eles, antes de serem jogadores, são ganeses. E isso é trazido até ao extremo e é usado de uma forma inflamada para os motivar. E eles próprios transcendem-se com esses inputs que lhes são dados. Isto leva a que o jogo com Portugal, julgo que não terá sido aquilo que melhor nos tenha caído no sorteio. Era preferível apanhar este Ghana na segunda ou na terceira jornada, porque eles vão tentar, só para terem uma ideia, no Ghana toda a gente está convencida que a seleção vai chegar às meias finais. Ainda hoje estive a falar com alguns responsáveis e eles dizem: Ghana, Portugal é 2-2. Eu disse: vocês estão a dizer isto porque estão a falar comigo e eu sou português. Disse: não, vai ser 2-2, mas os outros a gente ganha. É óbvio que o peso do Cristiano Ronaldo aqui é para o Ghana um grande óbice. É um grande óbice. Mas eles também respeitam muito os nossos jogadores, principalmente o Bernardo Silva, o Cancelo, o Rubén Neves, o Vitinha. São jogadores que jogam ao mais alto nível nas ligas europeias. Vai ser um jogo muito discutido. Espero que Portugal não lhes dê motivos para que eles acreditem que seja possível, porque a motivação vai lá estar. É uma equipa atleticamente muito forte, como é norma das equipas africanas. Fisicamente eles são, de facto, muito fortes. Têm alguma escola do futebol europeu, porque alguns, nascendo na Europa e jogando há vários anos, já dominam conceitos táticos que não lhes serão tão estranhos, mas tem aqui um óbice, que é o facto de a ideia de jogo do treinador não estar lá. Porque é impossível, com 2 jogos apenas, essa ideia ter sido já transferida e ainda por cima com uma seleção que é constituída com muitos jogadores novos. Agora,
Se nós não tivermos algum cuidado, a individualidade pode fazer muita diferença. E eles têm jogadores muito criativos, nomeadamente dentro do processo ofensivo. E julgo que, não vou falar em nomes, mas julgo que o selecionador certamente saberá e terá estudado todas as movimentações e tudo aquilo, toda a criatividade está subjacente à utilização e à individualidade desses jogadores. Portanto, não vai ser um jogo fácil. Vamos ver este jogo que a seleção portuguesa fez hoje. Estava a lembrar de um jogo que ficou histórico. A França, que era campeã do mundo, foi ao campeonato de 2002 e saiu de lá sem nenhum ponto e sem ter marcado nenhum golo. E uma das derrotas foi contra o Senegal, por 1-0, e o Senegal tinha na sua equipa praticamente só os jogadores que jogavam na segunda divisão francesa. E, mesmo assim, ganharam aos campeões do mundo e fizeram história aí. Portanto, o elemento da motivação, por um lado, e, por outro lado, o elemento também da cultura futebolística europeia em jogadores de ascendência africana, também se fará sentir nesta equipa. E essa é uma grande verdade que estás a dizer. Se Portugal deixar que eles acreditem e se eles conseguirem materializar a ideia de jogo que o treinador vai lhes tentar passar, mas eu acredito que, objetivamente, aquilo que vai fazer a diferença vão ser as iniciativas individuais, porque eles não tiveram tempo para consolidar combinações, não há rotinas nestes jogadores. O nosso selecionador está há 8 anos a preparar esta seleção. Este treinador do Ghana está praticamente há meia dúzia de meses. E as datas FIFA que teve para preparar não foram assim tantas. Eles apenas fizeram 2 jogos do play-off e fizeram 3 jogos de treino. Perderam com o Brasil, ganharam a Nicarágua 1-0 e ganharam hoje à Suíça. É óbvio que a motivação de trabalho é melhor quando nós ganhamos, por isso é que eu digo que este primeiro jogo, infelizmente para nós, não vem na boa altura. Mas, agora, a qualidade e a capacidade individual da nossa equipa também não pode ser menosprezada. Nós temos uma das melhores seleções do mundo. Não vamos pensar que vamos encontrar um Ghana versão Nigéria, porque efetivamente isso não vai ser assim. Dr. Dias Ferreira, boa noite. Boa noite. Bom regresso de Rui Patrício e de Bruno Fernandes Alvalade. O Patrício defendeu um penalti, o Bruno Fernandes marcou 2 golos. Já não vou falar do João Mário, porque ele já regressou ao Alvalade do ano passado a jogar pelo Benfica. Mas de qualquer maneira é uma nota que fica, que se calhar para atenuar alguma amargura que os sportinguistas possam ter por não terem nenhum jogador, não no Campeonato do Mundo, porque isso aí tem 4 jogadores, mas na seleção portuguesa. De quê? Por causa disso? Pode atenuar um bocadinho a amargura. Não atenua nada. Nós temos lá 7 jogadores que foram formados lá, em Alvalade. Isso é que interessa. Onde é que eles andam, pouco me interessa. E temos mais 4 noutra, acho que é um no Ghana, não é? Um Fataú. No Ghana, um no Japão, e 2 no Uruguai. Portanto, já temos 4 nas outras seleções. Na seleção da Federação Portuguesa de Futebol. O Benfica tem 6, o Porto tem 5 e o Sporting tem 4. Temos na Seleção Portuguesa de Futebol, temos na Seleção da Federação do Uruguai e temos na Seleção da Federação do Ghana. Está tudo dito. Portanto, o que é que eu quero mais? Não, agora o João Mário que me preocupa. Mas essencialmente aqui o Rui Patrício e o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, assim, numa boa exibição, marcou 2 golos. É um grande jogador. O Patrício defendeu um penalti. É um grande jogador. O Patrício defendeu um penalti também é habitual, também é normal. Conhece bem a baliza e tal. Posso me alimentar. Eu se calhar ia ser agora exagerado dizendo que se calhar o Sporting não se portou bem com o Patrício, mas eu, se calhar é exagerado dizer isso. Se calhar uma faixa do Sporting, uma franja de adeptos do Sporting não se portou bem com o Patrício. Isso não significa, não invalida que o Patrício seja provavelmente um dos maiores guarda-redes da história do Sporting. Isso será, a história do Sporting está cheia de grandes guarda-redes, não é? Começar no Azevedo, que eu não vi jogar, passar pelo Carlos Gomes, passar pelo Vítor Damas. Pois o Patrício é o quarto mosqueteiro. É o quarto mosqueteiro dos guarda-redes. O João Azevedo, o Carlos Gomes, sim, o Vítor Damas. Eu sei que o Carvalho foi também um guarda-redes importante na história do Sporting. Sim, como jogador, como treinador, etc. Foi muito importante, como foram vários.
Mas esses são talvez os melhores. Para mim, não vi jogar o João Azevedo, como é evidente, ainda vi jogar o Carlos Gomes, mas acho que o Vítor Damas foi o melhor deles todos. Considero mesmo que ele foi um dos melhores guarda-redes portugueses de todos os tempos. Considera muito bem. Mas considero que agora, por exemplo, acho que o lugar de guarda-redes, pese embora a experiência e gostar muito do Rui Patrício, acho que o Diogo Costa está interessado. Acho que o Diogo Costa é um guarda-redes cheio de futuro, pá, e de enorme categoria também, e também parece ser pelo menos um especialista também em defender penaltis. Portanto, de qualquer das maneiras, enquanto o Patrício já vai na casa dos 30, não é? Eu tive a oportunidade de escrever hoje que o futuro. Patrício não perdeu o lugar, quem o ganhou foi o Diogo Costa. É um bocadinho isso. Não houve grande razão para o Patrício, não há grande razão. O Patrício continua a ser um grande guarda-redes. Enfim, terá mais, com certeza, alguns anos até, mas o Diogo Costa, não há dúvida nenhuma que é uma... Eu, aliás, aprecio imenso o Diogo Costa, desde que o vi jogar na seleção de sub-21, salvo erro. Vi um jogo qualquer, que eu até vi por acaso na televisão, não foi porque estivesse coisa, mas vi esse jogo aí num campeonato qualquer, de um dos últimos campeonatos, e vi-o jogar e disse, está aqui o Porto tem aqui um grande guarda-redes, devido oferece confiança, e confirmou, é estreado novo. Agora, antigamente os guarda-redes eram todos bons aí a partir dos 27, 28 anos. Agora a gente tem jovens já com muita habilidade para a baliza, como noutras coisas. Finalmente está-se a aproveitar muito os jovens e o guarda-redes, que era normalmente o lugar de experimentas. O Rui Patrício começou muito novo também, também a defender um penalti. Dá um bocadinho ali. Mas é curioso porque para a posição de guarda-redes, normalmente os clubes preferem estrangeiros. Nós tivemos uma altura em que tínhamos cá nas nossas equipas da primeira e segunda divisão quase 30 guarda-redes brasileiros. Quando eu comecei a ver, vão aparecendo. E o mais engraçado é que eu, quando comecei a ver futebol e a perceber alguma coisa minimamente, quem é que queria um guarda-redes brasileiro? Só para dar frangos. E o Brasil agarrou e fez umas escolas de guarda-redes que estão espalhadas aí por todo o lado do mundo e são quase todos fantástica. Tem os dois guarda-redes em dois dos melhores clubes, que é o do Liverpool e o do outro, são ambos titulares, digamos assim, da seleção, e depois espalhados até nos clubes portugueses e por aí fora. O Milão também teve um excelente guarda-redes, não sei quanto tempo. Milão e o Benfica. O Dida. O Benfica também teve. E o Júlio César, que foi campeão pelo Inter. E o Ederson depois foi para o Manchester City, não é? E como é que ele se chama? O Alisson, parece. Sim, o Alisson. Há uma quantidade, criou-se uma escola de guarda-redes. O Porto teve o Elton também, um excelente guarda-redes. Portanto, mas vários portugueses, assim, aparece agora o Diogo Costa, o José Sá foi fazer a sua afirmação ao estrangeiro, exatamente, à Grécia e agora à Inglaterra, mas tem havido uma grande procura de guarda-redes estrangeiros para os clubes nacionais nos últimos anos. Eu acho que tem muito a ver com os nossos guarda-redes não eram nenhum deles me lembro que fossem especialmente treinados para jogar com os pés. Sim. E hoje é absolutamente indispensável um bom guarda-redes que jogue com os pés. E portanto eu isso que acho que deu muito de ir também para jogadores muito evoluídos tecnicamente. E portanto os brasileiros normalmente nascem a jogar futebol e portanto têm um jeito natural. Se calhar aproveitaram muito disso. Portanto, mas tem tradição e até tem bons guarda-redes, quer dizer, portanto, têm sido escolhidos bons guarda-redes, e bons guarda-redes têm passado por Portugal. Estou-me a lembrar do Perdomo, estou-me a lembrar do Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, exatamente. Ferenc Meszaros. O Frank Meszaros também estava a lembrar dele. Grande guarda-redes. Josef Mlinarczyk. O coisa que se passou pelo Benfica, o belga do Benfica, que é o Perdomo. Michel Perdomo, Júlio César. O César. São guarda-redes. Mas isso aí, Portugal foi quase um cemitério de elefantes. Ou seja, vieram cá jogar a última fase da sua carreira. Exatamente, porque os guarda-redes têm normalmente mais longevidade, não é? Maior longevidade. E, portanto, mas a mim satisfaz muito ver o Rui Patrício regressar ao Alvalade. Pronto, foi campeão europeu também lá.
Portanto, isso para mim é que são os jogadores do Sporting, não é? Quer dizer, agora, os jogadores que estão aqui na seleção não me preocupa muito. Não estar lá, não estou tão preocupado com isso, quer dizer, acho que... E qual é a sua expectativa em relação ao comportamento da nossa seleção no Campeonato do Mundo? Para mim é uma incógnita, não sei o que é que vai dar. Francamente, é uma coisa que não sabe, eu hoje tive a oportunidade de ver, enfim, um bocado pelo canto do olho, mas durante o jantar, mas dá que pensar aquilo que eu tenho pensado muitas vezes só e dizer e no fundo isto é a crítica que eu tenho feito algumas vezes à Seleção Nacional, é que há uma coisa que para mim eu não tenho dúvidas e julgo que 99,9% dos portugueses pensam o mesmo. Nunca tivemos em qualidade e em quantidade jogadores como temos agora. Em qualidade e quantidade. Mesmo naqueles países mais evoluídos, é difícil encontrar, para praticamente todos os jogadores que estão, individualmente... Eu juntava só mais uma palavra, maturidade. Maturidade, exatamente, também, que maturidade foi ganha, a maior parte deles foi ganha no estrangeiro, exatamente. E estarem realmente... Nós tivemos uma grande seleção em 2006. Porque mandámos jogadores, os jogadores estão a sair cada vez mais cedo para o estrangeiro, a abandonar os nossos clubes, e a jogar nos campeonatos de Inglaterra, Alemanha, onde vão a jogar outra coisa, não é? Quer dizer, a competitividade e a capacidade, não é? Que eles têm a oportunidade de se desenvolver e logo de uma certa maneira muito mais cedo. E, portanto, eu até agora espero que esteja a mudar, e acho que hoje na Nigéria, espero que não tenha... O meu receio é que a Nigéria, enfim, como era um jogo a brincar, o Fernando Santos tenha apostado numa certa variedade e não aproveitado, porque, na minha opinião, o Fernando Santos normalmente põe uma tática que eu acho que não tira a capacidade que os nossos jogadores têm. Quer dizer, hoje, que eles estavam a jogar de certa maneira livres, é o que toda a gente diz. Ainda há bocadinho o Jorge Castelo observou, foi ver a seleção a jogar ali, coisas eu também vi, quer dizer, vi pormenores ali, que são os pormenores que a gente vê, quer dizer, estava a jogar, nesta seleção estava a jogar o João Félix, que está farto das táticas a que ele é sujeito quando joga no Atlético de Madrid, quer dizer, deve ter sentido, finalmente estou como peixe na água, não é? Quer dizer, e outros jogadores, criativos, e ele viu-se ali aquela jogada que é toques, aquilo parece que aquilo está ensaiado há não sei quantos anos, quer dizer, porque isso é como a gente costuma dizer, é para os jogadores que são bons, aquilo em 24 horas adaptam-se aos colegas quando eles são todos bons, não todos a tocar, todos tocam o instrumento, não é? Tem jeito para a música, como são os músicos, têm jeito para a música, rapidamente se consegue formar uma orquestra, pelo menos que não dê fífias, não é? Agora, eu tenho muito medo do Fernando Santos em campeonatos, que deram um bom resultado a alguns, e outros não dão, que é muito resultadista, e obviamente que o adepto não gosta muito de resultadista. Foi isso que nos deu um campeonato da Europa, não tenho dúvidas nenhumas, mas nesta equipa tem indivíduos mais de uma capacidade técnica, quer dizer, eu olho um por um e começo a pensar, não os comparo já aqui, comparo-os para o estrangeiro, quer dizer, vejo o defesa de direito, o João Cancelo e tal, é um dos melhores defesas de direitos, não sou eu que o digo, são os ingleses, são os portugueses, nós ainda podemos ser suspeitos e tal, os ingleses não são com certeza. Vejo um Bruno Fernandes, que a gente vê sábado, que é um maestro naquela equipa do Manchester. Vejo o João Félix também, que pronto, tem estado estes tempos um bocado amarrado aos conceitos do treinador do Atlético de Madrid. Vejo outros, o Bernardo Silva, enfim, o Bernardo Silva é um jogador que eu vejo frequentemente, porque vejo os jogos da Premier League, etc. Portanto, espero, portanto, por exemplo, é incógnita. Será que o Fernando Santos consegue romper com algum conservadorismo e pôr, porque, por exemplo, eu vejo, eu acho que é um jogador fiel, mas em todo caso, eu gosto muito do jogador também, que é o William Carvalho, é muito agarrado, o William Carvalho e tal, e a pensar que se calhar que o William vai jogar a central, quer dizer, que acho que também é mal empregado. Portanto, há ali umas situações que às vezes eu não percebo das soluções que não são aproveitadas. Quer dizer, porque Portugal a gente olha para a seleção, vê jogadores, olha para o banco, vê jogadores de elevada categoria, não é? E, portanto, mas tenho às vezes um bocado de medo daquele conservadorismo
que eu chamo também resultadista do Fernando Santos, mas pode ser que ele hoje olhar para o jogo para a Nigéria, porque a gente não jogar, já não digo, porque eu tenho a impressão que deve haver uma grande diferença, tanto ainda não conheço a seleção do Ghana, conheço o Barreto, Mariano Barreto, mas este tipo de seleções africanas oferecem uma certa Desconfiança. Uma certa desconfiança, exatamente. Que é gente bem preparada, fisicamente, habituada, se calhar, a sacrifícios que a gente, normalmente, que os jogadores europeus não estão. Eu, por exemplo, não percebo nada, mas eu acho que aquele jogador que está no Sporting não é mau jogador, que é um bom jogador. Quando começar a jogar mais... no outro dia, por exemplo, quando foi a Inglaterra, tipo, 2 ou 3 vezes apareceu em situações de marcar. Depois, eu acho que é uma certa inexperiência. A Inglaterra, a jogar com o Tottenham, não sei quem, entrou ali em campo, mas ao mesmo tempo entrou com certa vontade. É um jogador rápido. Portanto, a gente está muito habituado a ver. Há sempre uma seleção da África que a gente às vezes gosta de ver jogar. A Nigéria também já teve o seu tempo. Não é? O melhor marcador da Nigéria continua a ser com 37 gols o Iekini. Exatamente, que jogou aqui no Vitória. Vocês estavam a falar de guarda-redes há pouco. Já havia Peter Rufai, que jogou já no havia Farense. algumas seleções africanas e, portanto, também acho que não são favas contadas e pronto, vamos ver o que é que dá. Eu acho que não vai ser fácil, hoje não é fácil, hoje há muitos... Porque as seleções, ao fim e ao cabo, a gente tem que pensar uma coisa. E é tudo muitas vezes, e aí é que eu tenho uma certa esperança de Portugal. As seleções, todos os países, arranjam 11 jogadores, e mesmo destes países assim, normalmente os melhores jogadores deles jogam no estrangeiro, é como Portugal, jogam no estrangeiro. E, portanto, não é difícil arranjar 11 jogadores para disputar o Campeonato do Mundo. Pois, às vezes para disputar o Campeonato do Mundo já não ter os 14 ou 15, não é? Tão bons uns dos outros. Portanto, um campeonato é sempre muito, muito renhido. Eu acho que... Agora, nos últimos anos, acho que aquela coisa de dizer jogam 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha é capaz de já não ser assim tão fácil, porque hoje há muita seleção e eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito, o Mariano Barreto deve gostar também, eu tenho um certo apreço pelo futebol africano. Acho que às vezes equipas, porque aquela gente ainda joga muito o futebol como a gente aqui chama. O jogo mítico foi o Inglaterra-Camarões. A gente joga, exatamente. Agora, há pena de lembrar que os Camarões. Sim, o Itália-Camarões em 82 é um jogo mítico com as 2 escorregadelas do Nkono, que mais tarde vão permitir que a Itália seja campeã do mundo. Mas eu acho que nós acordamos para o futebol africano com a seleção de Camarões de 82, que de repente batia o pé e jogava um futebol maravilhoso. Porque é isso que eu acho. Contra o Uruguai. Eu acho que a grande defesa do Soares. Eu não sei se vocês estão de acordo comigo. Eu não sei se vocês estão de acordo comigo, mas para mim o futebol africano é aquilo que está mais perto daquilo que a gente costuma designar o futebol de rua. Porque aquela gente é mesmo... É a imprevisibilidade. A imprevisibilidade daí o grande perigo dos jogadores ofensivos. A libertação do jogador que não está assim muito cheio. Que não deixam ficar presos às amarras defensivas. Estão habituados a jogar, se calhar, em condições terríveis às vezes. Mas embora estes jogadores de segunda geração... Agora já é diferente, já estão nos clubes, já estão formatados. Já nasceram na Europa. Já nasceram na Europa. Estão na formação dos clubes. Deixa-me trazer o Pedro, antes de trazer o Vítor, para a conversa, deixa-me trazer o Pedro. Pedro, isto está a correr tudo bem. O João Mário até marca um golinho, o Gonçalo Ramos marcou outro gol, o Benfica vai à frente com 8 pontos. Podia já acabar aqui a época? Completamente. Portanto, antes de mais, muito boa noite a todos os telespectadores, boa noite a todos vocês, mais uma vez, e como sempre, um prazer e uma honra mesmo estar aqui convosco. Para mim, eu às vezes digo uma brincadeira, não me acordem, está a correr tão bem, estou a ver uma espécie de sonho, deixem-me continuar, não me acordem. Olho para esta paragem no campeonato com muita confiança, não quero ver a parte hipoteticamente negativa que é da quebra do ritmo, quero olhar para isto como um recomeço, uma possibilidade que temos de fazer uma nova pré-época depois de uma equipa que já vem muito espremida até este momento. Quero olhar para isto nessa perspectiva e, portanto, deixem-me continuar assim como estou, que estou muito bem e agora estou a tirar uma espécie de pequenas férias da tensão dos últimos tempos. Portanto, é quase um tempinho, um pouquinho de férias, com relaxar um pouco em termos competitivos. Quanto à questão da seleção, estava aqui a ouvir, precisamos já falar, era da seleção de 82, do Camarões, com o Milá ainda, o Roger Milá, e
aquela malta toda. Em 82 temos a seleção de Marrocos, há pouco estava, que o professor Jorge Casal estava a dizer, é importante começar bem, ganhar o primeiro jogo. Nós ganhamos o primeiro jogo contra a Inglaterra pensando que era 86. o 86. Sim, eu estava a dizer 82, engano-me. 86. Peço desculpa, 86. Depois perdemos 1-0 com E a depois Polónia. perdemos com a Polónia e depois com o Gol do Marrocos. Smolarek. Exatamente, e depois com o Marrocos é o Depois Buder. perdemos 3-1 com o Marrocos. E o Buderbal a dar um Mas espetáculo. estamos a ganhar 3-1, a Diamantino. melhor seleção. Exatamente. E então pensávamos que já não valia a pena. E pronto. estava a andar. Mas isto para dizer que, de facto, Não, eu mas, acho que... é assim, mas sejamos justos. Ninguém derrotou a seleção portuguesa em 86, a não ser a seleção portuguesa. Sim, Portanto, não foi uma explosão, foi uma implosão. exatamente. Foi. Também é verdade. Mas isto para 86, falar onde da... é que foi o campeonato? Foi no Saltilho? México. Ah, Saltilho. Ganhámos a Inglaterra, depois perdemos com a Polónia e depois com o Marrocos foi aquele descalabro com o Buderbal a fazer um jogão, o Zaki na baliza, enfim. Mas quanto a esta seleção hoje, eu estava aqui há pouco o desafio, o Zé Manuel Legal tinha dito, comecem a pensar numa seleção e eu acho que só agora é que comecei a ganhar consciência da qualidade que temos nesta seleção. E eu concordo com o Dias Ferreira. É difícil encontrar, não estou a dizer que é a melhor, mas é difícil encontrar uma seleção com tanta qualidade. Atual Eu é digo muito muitas boa. vezes que a seleção de 2006 Essa era bom, muitíssimo boa e muito houve boa. o azar da lesão do Jorge Andrade. Sim, sim. Embora o Fernando Meira tenha feito depois um bom campeonato. Porque a seleção de 86, de 2006, ainda tinha muito Luís Figo e já tinha muito Muita Cristiano nova Ronaldo. geração a E já aparecer. tinha o sim. Simão, não, mas o Cristiano Sim, já sim. tinha estatuto, já estava há 3 anos na Premier League. O Figo ainda estava muito bem, Sim, bem, sim. e depois tinhas o Deco, tinhas aquela malta toda. tinhas o Gente do Rui Simão, Costa, o tinhas Simão. uma equipa muito De excelência. muitíssimo forte. Esta aqui, eu estava a E olhar teve para quase a isto ser campeão do mundo, essa seleção. essa podia de ter 2006, teve quase. e eu olho para esta que está aqui e digo, apesar, não me entendam mal, apesar de Fernando Santos é possível. Diogo Costa é um guarda-redes de excelência. Se o Diogo Costa não estiver, está um guarda-redes que nos dá todas as condições, ainda hoje se viu o Patrício. Pelas alas, o Cancelo é um animal competitivo. Eu acho que o Cancelo, às vezes, eu vejo o Cancelo às vezes jogar e a sensação que eu tenho é a única coisa que ele diz é ao extremo à frente dele é sai da frente, não me atrapalhes. E do outro lado tenho o Nuno Mendes, quando está em forma é exatamente... Mas o João Cancelo, você tem também, já agora, tem o Tiago Dalot, não é? Sim, mas eu só estou a falar daquilo. Eu só estou a falar daqueles que seriam o meu 11. E depois tenho 2 locomotivas que acho que quando estão em forma só dizem ao extremo sai da frente. E, portanto, se calhar não ia jogar com extremos. Ia aproveitar estas 2 locomotivas. Depois tenho 2 animais competitivos que eu colocava ali. Um é o Ruben Dias, que é um líder. E o outro é uma paixão minha, que é o António Silva. Esta seria, por Tua paixão, defesa. a minha defesa. O Ruben Neves é um jogador que me dava toda a segurança no meio campo. E, a não ser que eu tivesse a jogar contra uma Alemanha, se calhar eu não ia ser nunca conservador. Jogaria com o Ruben Neves como o homem que me dá aqui algum conforto em termos defensivos no meio campo. Porque daí para a frente, a seleção portuguesa é um luxo ofensivo. E um luxo tão grande que desperdiçar isto que temos em termos ofensivos só tem um nome, é desperdiçar mesmo. Eu posso ter o Bernardo Silva, o João Félix, o João Mário a criar. E tenho aqui os outros. E depois ainda me dou ao luxo, o Rafael Leão para mim é intocável, é letal. E depois ainda me dou ao luxo de dizer, bom, se o Cristiano Ronaldo quiser entrar nesta dinâmica, joga o Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo não quiser entrar nesta dinâmica, já não é indispensável. É um jogador de excelência, se quiser entrar numa dinâmica ofensiva em que os jogadores se libertem de ter que agradar ao Cristiano Ronaldo e que ele queira agradar a todos os outros. Porque eu jogaria com Ronaldo e Rafael Leão. Se o Ronaldo quiser ser um Ronaldo de excelência para toda a equipa. Se não, tenho aqui imensas alternativas. Mas punha o Ronaldo com o Rafael Leão na frente e dava-me ao luxo de deixar de fora Dalot, Palhinha, Danilo, Gonçalo Ramos, André Silva, Bruno Fernandes e Vitinha, que podiam ser outra equipa excelente candidata a campeão do mundo. E o Otávio? O Otávio eu não concordo com o Jorge? o Jorge na questão do Otávio. Eu não lhe vejo essa utilidade. Acho que é um jogador, basicamente, que eu só o colocaria lá dentro se quisesse andar a expulsar jogadores adversários, porque ele é essencialmente um quesilento
com muita técnica, mas que traz muita quesilha para um jogo que eu não imagino quesilente nesta fase. E ainda me dou ao luxo de dizer que desperdiço, porque tenho aqui tanta qualidade que dou-me ao luxo de deixar Nelson Semedo, Renato Sanches, Gonçalo Guedes e o Pote e o Gonçalo Inácio de fora, porque nem preciso deles. Portanto, eu podia fazer 3 equipas que se podiam candidatar, não diga campeão, mas digo, ter 3 seleções para irem longe. A qualificar-se. Agora é preciso o quê? Que toda esta gente leia bem a Convenção de Genebra e perceba que os prisioneiros de guerra têm direitos e que eles não podem estar aprisionados no ultraconservadorismo de um Fernando Santos, nem de querer agradar a um Cristiano Ronaldo. Se libertarem, esta seleção faz o que quiser ou só será parada por outra de grande qualidade. Se não se libertarem, será uma espécie de fado português de uma energia potencial que nunca chega a concretizar. É a antemanhã pessoana que nunca apareceu, é a antemanhã do Sebastião, é uma mensagem pessoana que nunca se concretizou, é um quinto império que fica mais uma vez adiado. Houve uma coisa que eu não percebi na sua seleção, que era qual? No meio campo é o Ruben Neves, não é? O Ruben Neves atrás, e depois era Bernardo Silva, João Félix e João Mário. Esses 3. Eu posso dizer o João Mário numa ala, o Bernardo Silva na outra, a jogar para o meio, porque para as alas tenho os laterais, e depois tenho o João Félix, um Cristiano Ronaldo e um Rafael Leão mais à frente. O João Félix nas costas, uma espécie de 9,5. Vai ser prescindido do Bruno Fernandes, não? Neste caso seria tal como prescindir do André Silva, do Palhinha, do Danilo, porque eu não tinha onde os colocar numa dinâmica ofensiva desta. E do Mateus Nunes. Mas com este eu fazia outra equipa, porque esses são de luxo também. Aqui o grande problema é escolher entre o ótimo e o excelente. Não, aqui o problema é de filosofia. Você você não vai ter a certeza no meio que é o William Carvalho vai estar aí. Não, mas eu não estou a dizer do que seria o Fernando Santos. É que eu disse, tinha que o Fernando Santos se libertar e eles tinham que se libertar disto tudo também. Deixa-me trazer o Vítor Serpa para a conversa. Vítor, olá. Olá, muito boa noite. Já nos tínhamos falado antes do programa, agora ao vivo e a cores. Vítor, gostaste do jogo e parece-te que o que está aqui em presença para o campeonato do mundo é uma questão de filosofia do selecionador, nomeadamente se joga com 1 ou 2 na frente, se joga com 1 ou 2 médios defensivos e estas serão, se calhar, as decisões de fundo que vão balizar depois tudo o resto? Sim, essas são realmente as dúvidas que se podem colocar, mais do que propriamente quem é que joga, qual é o jogador que interpreta determinado tipo de sistema. Eu acho que sim, eu gostei do jogo, porque gosto muito de futebol, e como gosto muito de futebol, gostei do jogo. Eu gostei do espetáculo que o jogo proporcionou, e gostei de algumas fases da magia atacante desta seleção, que teve realmente 2 componentes. Uma, a excelente qualidade técnica destes jogadores e, digamos que, eu diria, a tolerância competitiva com que a Nigéria encarou o jogo. Permitiu espaço, permitiu liberdade, permitiu que houvesse, portanto, um género de um caos organizado naquele meio campo, onde os jogadores apareciam um pouco por todo o lado, não tinham posições muito definidas, criavam muitas circunstâncias e depois criaram tantas circunstâncias que a dada altura até parecia um bocadinho um futebol redundante. Era bonito de se ver, mas depois faltava-lhe realmente a parte, faltava-lhe baliza, não é? Faltava-lhe baliza. Eu diria que, de qualquer forma, evidentemente que este não é o 11 que Fernando Santos vai utilizar no primeiro jogo, calculo que não seja, admito perfeitamente que o Cancelo jogue como lateral direito, mas depois, a partir de determinada altura, coloca-se aqui realmente um problema de filosofia. E o problema de filosofia é Ruben Neves e William Carvalho, ou não? Se não, qual deles? O Fernando Santos tem um fetiche pelo William Carvalho. O Fernando Santos entende que o William Carvalho acaba por ser um jogador muito importante na transposição de jogo da defesa para o ataque,
não porque faça passes de ruptura, mas porque transporta a bola de grande área a grande área, e transporta a bola de uma maneira que não a perde. E, portanto, isso, enquanto ele transporta a bola, a equipa não se desequilibra muito. O que o Fernando Santos procura fazer, aliás, se ouvirmos hoje as declarações do Fernando Santos depois do jogo, o que é que ele disse-nos? Que realmente gostou, e gostou muito, de determinadas fases do jogo, mas que a partir dos 30 minutos e naquela primeira fase da segunda parte não gostou tanto. E não gostou tanto porque a equipa consentiu situações de desequilíbrio que permitiu ao adversário apanhar a equipa em contrapé e fazer contra-ataques. Bom, portanto, não deixa de ser interessante, porque a ideia que Fernando Santos tem realmente, e até não parece mal, do ponto de vista, obviamente, como há bocadinho se dizia, resultadista, ou portanto, ter como objetivo principal a vitória, que a equipa, em qualquer das circunstâncias, muito criativa do ponto de vista ofensivo que seja, o que é preciso é que nunca perca o equilíbrio. E para não perder o equilíbrio, ele é muitas vezes tentado, por exemplo, a resolver esse problema, criando, por exemplo, podendo colocar em campo no 11 inicial o Ruben Neves e o William Carvalho. Ao colocar estes dois em campo, evidentemente que condiciona o resto da equipa. E, portanto, o que é que nós podemos admitir? Podemos admitir que ele vai contar com o Cristiano Ronaldo, evidentemente, como titular, e muito provavelmente será um 9. O Cristiano Ronaldo será um 9, não será, portanto, alguém que, portanto, como ele já foi, um jogador fundamental que criava grandes rupturas a partir, sobretudo, do lado esquerdo, entrando, portanto, para as zonas interiores, e vai criar, provavelmente, algumas seguranças nas alas, daí eu estar convencido que é Otávio e mais 10, também. Portanto, ele vai utilizar o Otávio porque sabe que é um jogador que é muito importante do ponto de vista daquilo que é a sua leitura tática também do jogo. E, portanto, penso que vai prescindir de alguns que, inclusivamente, deram excelentes indicações neste jogo. Tenho muitas dúvidas que João Félix faça parte do 11 inicial. Tenho algumas dúvidas que Rafael Leão faça parte do 11 inicial. Perguntam-me a mim, e isto não é doloroso para quem conhece a seleção e que pretende ver a seleção finalmente numa fase final de um campeonato da Europa ou do mundo, neste caso campeonato do mundo ainda por cima, no seu inteiro esplendor, dói bastante. Mas pensando aquilo que é a filosofia do Fernando Santos, eu calculo que esta equipa seja uma equipa que ele procura, que ele vai tentar que seja compacta, sem riscos, sem correr riscos, muito preocupado precisamente com o primeiro jogo, com a ideia de que o primeiro jogo, mesmo se não o puder ganhar, o que ele de certeza não pode é perder, e esta foi a filosofia que ele teve no Campeonato da Europa. Para bem ou mal dos nossos pecados, fomos campeões europeus com esta filosofia. E, portanto, é difícil de contrapor outro tipo de argumento que não seja o de gostarmos muito de futebol e de acharmos que esta equipa, no seu perfeito esplendor, seria uma equipa absolutamente notável, provavelmente inesquecível, não sei se tão ganhadora como a outra, mas seria provavelmente uma equipa que era uma delícia ver atuar, e podia tanto estar a jogar em Doha, portanto no Qatar, como podia estar a jogar do Scala de Milão. Olha, Vítor, tu já nos disseste qual era a equipa do Fernando Santos, qual era a equipa do Vítor Serpa? Eu não jogava provavelmente neste caso com o William, porque eu acho que o Ruben Neves
é um jogador absolutamente imprescindível na seleção e jogaria com um jogador, portanto, com características claramente defensivas, muito habituado, portanto, também a varrer toda aquela zona e às vezes, como se sabe, em alguns casos, aquilo que é um jogador, portanto, um médio defensivo, às vezes ter dois médios defensivos até atrapalha um bocadinho, porque ele está habituado a jogar de uma determinada maneira, só portanto, com a liberdade de poder dominar aquele espaço. E, portanto, ter que o dividir, isto condiciona um bocadinho o jogador. Eu acho que jogava só com o Ruben Neves. Eu provavelmente, portanto, jogaria com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que, digamos que o futebol português, de alguma maneira, deve isso ao Cristiano Ronaldo, principalmente no primeiro jogo da seleção, neste momento, neste tempo. Mas para que isto aconteça, eu acho que é preciso que haja, e eu estou convencido que vai haver. O Fernando Santos é uma pessoa inteligente e vai conseguir criar um espírito de grupo que foi, de alguma forma, deteriorado realmente pelo impacto que teve a entrevista do Cristiano, que veio num momento para o futebol inglês, veio no momento certo, porque entretanto se interrompeu o campeonato, mas que para a seleção nacional veio num momento completamente errado. Não se, como vocês sabem, não se tem falado de outra coisa. Provavelmente no Qatar a seleção vai ter que se proteger da multidão de jornalistas da Yellow Press, portanto inglesa, que vão inventar entrevistas mirabolantes, mesmo com quem não falam. Portanto, é prática de um determinado tipo de jornalismo tabloide, e, portanto, vai ter que se proteger bem. A seleção vai ter que se defender de todas essas circunstâncias. Eu acho que, do meu ponto de vista, há jogadores que são fundamentais, e depois depende também, é preciso pensar de que um jogo, quer dizer, não é propriamente um jogo de preparação para o Campeonato do Mundo com a Nigéria, em que muda aos 2, acaba aos 4 e entram 11 e saem 11. Portanto, há aqui uma complexidade própria que o jogo nos traz, que evidentemente ter ou não ter Rafael Leão, por exemplo, depende muito do sistema que o treinador vai procurar ter, se vai ser uma equipa de posse, como foi agora com a Nigéria, e portanto a trocar muita bola, a defender, a criar muitas circunstâncias em que em determinados momentos consegue pontos de ruptura. Eu penso que realmente o Rafael Leão é um jogador fundamental, porque é um jogador letal, é um jogador que tem a baliza nos olhos. Joga em que sistema jogaram, em que circunstâncias jogaram, mas poderá não caber na ideia e no sistema do Fernando Santos. Acho que, evidentemente, para mim também o Bruno Fernandes faz parte do 11, tal como, evidentemente, também, portanto, como já disse também, o Otávio. Não me parece que as coisas possam fugir muito disto, mas é evidente que depois, se o Fernando Santos jogar realmente com o Ruben Neves e com o William, isto vai condicionar completamente a seleção, vai alterar. Agora, eu acho difícil que ele, por exemplo, vá jogar o primeiro jogo com o Ghana assim. Parece-me um bocadinho complicado que o faça, mas portanto, na sua perspectiva conservadora de que se não puder ganhar o primeiro jogo, eu não posso perdê-lo, até pode acontecer que surja isso. Para mim seria um pouco lastimável. Não quer dizer que não resulte, pode resultar. Eu, evidentemente, como também tenho a felicidade
não ser o selecionador nacional, jogaria apenas com um médio defensivo e daria, portanto, criaria mais condições. Até porque se jogar, por exemplo, com jogadores como o caso do Otávio, evidentemente que eu tenho uma proteção muito grande, porque ele é um jogador de uma... é um jogador que está em todo o lado do campo. De repente nós vimos uma situação do lado esquerdo, uma bola que é cortada em situação de contra-ataque perigoso é o Otávio, mas também podemos de repente encontrar isso do lado direito. Ele tem no Porto, no Futebol Clube do Porto, de Sérgio Conceição, a presença do Otávio naquela equipa, por exemplo, é fulcral, é absolutamente essencial. Esta equipa do Porto sem Otávio é muito mais frágil do ponto de vista defensivo e, no entanto, não deixa também de ser um jogador muito ativo e muito participativo na sua capacidade de se integrar no jogo ofensivo da seleção. Olha, Vítor, última questão. É uma questão simples, que é o que é que este Campeonato do Mundo representa para Cristiano Ronaldo? Tal como ele diz, é o último Campeonato do Mundo. Eu acredito que para Cristiano Ronaldo seja, para utilizar a expressão dele na entrevista que deu, a última Coca-Cola no deserto. É mesmo, portanto, a expressão mais indicada, até por ser no Qatar. Mas acho que ele tem na sua cabeça vários sonhos. O que eu temo é que, digamos, se torne um bocadinho obcecado. E se ele se tornar obsessivo por os objetivos que quer atingir, a seleção pode sofrer. Ou seja, isso já foi dito de alguma maneira, e que eu também concordo. Nós não podemos prescindir de um Cristiano Ronaldo que esteja disposto a jogar francamente pela equipa e não propriamente um Cristiano Ronaldo que condiciona a equipa a jogar para ele ou que ele goste de se mostrar à equipa. Eu acho que o Cristiano tem um grande objetivo de fazer um grande campeonato do mundo para demonstrar a sua razão de uma forma efetiva e indiscutível ao Manchester United, e tem, obviamente, como objetivo também coletivo de ir bastante longe, se não for até à final, pelo menos até à meia-final do Campeonato do Mundo no Qatar. Olha, Vítor, muito obrigado, foi um prazer. Na próxima semana espero ter-te mais próximo, mais perto. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço também para vocês. Bom fim de semana. E agora eu aproveito para ir para intervalo. É um intervalo curtinho, voltamos já.